aqui do Amazonas. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Sérgio. Bem, general, já está no horário, então eu peço perdão aos demais que não se apresentaram, porque nós já estamos no horário de iniciar e vamos iniciar como prometido pontualmente. Eu peço, então, bem, a apresentação será feita pelo general Rocha Paiva, com apoio da doutora Verônica. Então, eu peço agora, logo no início, que o general Rocha Paiva faça uma breve apresentação dele e a senhora Verônica também, e em seguida passamos para a apresentação. Pode ser? Para o tema da live. General, a palavra está com o senhor, por favor. Não. Vamos apresentar um resumo do que vem a ser o Projeto Nação, que é uma parceria que reúne o Instituto Sagres, de Brasília, o Instituto General Vilas Boas, também aqui de Brasília, e o Instituto Federalista do Paraná. Eu sou o coordenador do projeto, eu sou diretor de Geopolítica e Conflitos do Instituto Sagres, a professora Verônica é a presidente do Instituto Sagres, eu sou conselheiro e associado fundador do Instituto General Vilas Boas e colaborador do Instituto Federalista, assim como também o é a professora Verônica, presidente do Instituto Sagres. E nós estamos à testa desse projeto, desse projeto de nação, o qual eu vou apresentar aqui aos senhores. Eu sou um oficial da Arma de Infantaria do Exército Brasileiro, sou da turma de 1973, e aí é exatamente a turma do General Vilas Boas, nós somos muito amigos, servimos 13 anos juntos já, na profissão, 13 anos juntos no total, somando no total. Então, eu vou pedir à professora Verônica que faça a apresentação dela. No caso, para concluir, em termos de Exército, eu fui instrutor das 3 escolas militares, fui comandante da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, comandante do 5º Batalhão de Infantaria Leve Aeromóvel, unidade da Força de Ação Rápida do Exército Brasileiro, fui observador militar das Nações Unidas em El Salvador, na América Central, fiz o curso de Estado-Maior na Argentina também, e concluí a minha carreira como secretário-geral do Exército. E a professora Verônica vai fazer a apresentação dela antes de eu passar a apresentar o projeto. Perfeito. Boa noite a todos, muita satisfação estar aqui. Eu estou no Instituto Sagres desde 2010, saí do governo em 2012, mas já estava no Sagres, do governo, Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, eu sou da carreira de auditor federal, e também atuo com aulas na graduação e pós-graduação. O Instituto Sagres é uma OCIP, foi fundado em 2004, por oficiais do Exército Brasileiro, e hoje tem na sua composição, na sua direção, vários integrantes da área civil, de diversos setores do governo, e também integrantes na direção das 3 Forças Armadas. E esse projeto ele vem a atender os anseios de muitas pessoas, de estar registrado aí na história do Brasil a necessidade de o país ter um plano de longo prazo para o país, e depois o general fala mais, inclusive, porque o conceito que aderimos, o conceito projeto de nação. Então, é isso, general, para a gente ser bem objetivo. Obrigado. General, a palavra está com o senhor. Por favor, professora Verônica, projeta para nós a apresentação. Ela é rápida, não vai passar de 30 minutos, para depois, se quiserem fazer perguntas. Não precisa. A professora Verônica, sendo do Sagres, a metodologia de elaboração de cenários, que nós vamos falar aqui, é do Instituto Sagres, e ela é uma das que trabalhou na conceituação dessa metodologia. General, só uma informação para todos. Esta videoconferência está sendo gravada e ao final ela será compartilhada para todos os associados, os que estão presentes e os que não puderam participar, tá bem? Apareceu aí? Ok? Não. Não, só um ainda não apareceu. Só um minuto.
Sim. Agora sim. Tá. Ótimo. Bom, então, inicialmente agradeço a oportunidade de fazer a apresentação do Projeto Nação aos senhores e às senhoras e destaco o espírito patriótico de todos em poderem e se disporem, né, principalmente se disporem a participar dessa iniciativa de alta relevância para o país. A gente sempre ouviu falar que ao Brasil falta um projeto de nação, né? Isso também, não só no meio civil, no meio militar também. E desde tenente, não só eu e o general Vilas Boas, mas outros companheiros também, sempre falavam na necessidade de um projeto de nação, necessidade de um projeto de nação. E quando eu cheguei ao Sagres, havia essa ideia junto com o Instituto Federalista, e quando foi lançado o Instituto General Vilas Boas, no lançamento, inclusive, eu participei, eu apresentei o projeto de nação, a ideia inicial do projeto de nação. Então, nós juntamos, né, as forças do Instituto General Vilas Boas, o Instituto Sagres, o Instituto Federalista, e estamos tocando esse projeto. Essa logo aí já mostra o que o projeto se propõe em termos de áreas temáticas. Atuar numa área de gestão estratégica, na área de desenvolvimento nacional, bem-estar e segurança nacional. Próximo, por favor. Próximo, Fernando. Sim. Então, como eu falei, é uma parceria Instituto General Vilas Boas, Instituto Sagres, Instituto Federalista. Próximo. Queijo. Pode trazer queijo. É um projeto de Estado com a visão de futuro que vai estar materializada num cenário-alvo, portanto, nós estamos fazendo a elaboração de cenários prospectivos. E vai ter como produto objetivos políticos, objetivos nacionais, como queiram, e diretrizes político-estratégicas que vão dar os rumos para uma gestão estratégica eficiente e exitosa do Estado, um desenvolvimento responsável e perene. Quando eu digo responsável, eu estou mudando um pouco aquela ideia de sustentável, porque às vezes isso pode ser mal interpretado, né? A segurança interna e externa efetivas e o bem-estar e a paz social, a fim de, o propósito finalístico, proporcionar justiça e felicidade ao povo brasileiro. Próximo, Verônica. Então, objetivos, né, dessa nossa apresentação. Conhecer a proposta desse projeto e entender a importância de um projeto de nação. Em 1964, o Brasil era o 48º PIB do mundo. Segue. O que aconteceu, né, de 1964 a 1985? Por favor, próximo, Verônica. Em 1984, o Brasil subiu à 8ª posição em PIB do mundo. Como que isso aconteceu? Próximo. Nós tínhamos projetos de nação sucessivos, né? Projeto Nacional de Desenvolvimento, os programas nacionais de desenvolvimento dos governos militares. O que a gente tira como ensinamento dessa história toda de necessidade de um projeto de nação e da falta de um projeto de nação? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você muda sempre o foco do seu objetivo, vai andar de lado, nunca para frente. Então, esse projeto de nação, ele vai dar foco e continuidade, né, a um projeto, a uma ideia, vai dar autoconfiança, né, não só ao país, como à própria sociedade, e vai dar credibilidade, porque nós vamos ter um caminho a seguir, um caminho com objetivo, um caminho bem focado. Próximo. Então, o projeto de nação é, de fato, a política nacional. Porque se a gente chamasse... O projeto de nação é um termo que é mais aceitável, palatável. Se a gente falava, não, nós vamos propor uma política nacional, já ia começar a aparecer um monte de óbices no caminho, um monte de obstáculos e de reações, né? Porque, na realidade, o que nós vamos colocar como produto desse projeto são objetivos nacionais e diretrizes político-estratégicas. Nós não queremos descer nas estratégias setoriais, que também não seria uma boa medida, uma vez que lá embaixo, no nível setorial, já tem muita estratégia avançando e não seria o caso deles pararem e começarem tudo de novo. O que é importante para nós não é ter o melhor projeto nacional, a melhor política nacional, e sim ter uma política nacional que seja consensuada, integrada, de modo que ela tenha perenidade, né? Ou tenha longa duração, e vai mudando ao longo do caminho, porque com a mudança de governos ela vai mudando, mas existe um caminho, existe um rumo,
ela vai dar um rumo ao país, né? Esse cenário-alvo integrador que nós estamos levantando, que vai ser levantado... Volta, Verônica. Volta. Esse cenário-alvo integrador, né, que vai ser o resultado dos cenários prospectivos, ele vai integrar aquelas 4 áreas, né? Objetivos e diretrizes políticas estratégicas para a gestão estratégica, para o desenvolvimento nacional, para a segurança e para o bem-estar. Então, o produto do Projeto Nação vão ser objetivos nacionais ou objetivos políticos, como queiram, diretrizes político-estratégicas. Esses objetivos e essas diretrizes são os rumos, né? Para algumas estratégias de Estado, inclusive, as diretrizes serão mais detalhadas, aquelas estratégias de interesse imediato ou próximo do Estado. Elas já vão ter diretrizes políticas estratégicas mais detalhadas. As outras setoriais vão ser mais abertas, né? Para levantar essas diretrizes políticas estratégicas, nós vamos fazer através de uma matriz SWOT, em que nós vamos ter as ameaças, oportunidades, pontos fracos, pontos fortes e os fatores críticos de êxito. O nosso propósito com o projeto é contribuir para proporcionar justiça e felicidade ao povo brasileiro, repetindo o que eu já disse anteriormente. Próximo, por favor. Então, apenas para um nivelamento, o que nós entendemos e que tenho certeza que é o que os senhores e as senhoras entendem também. Política é a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar o seu modo de vida. Tudo que está vinculado a Estado, governo e administração pública com o objetivo de administrar, fazer a gestão do patrimônio público e promover o bem de todos, por meio do desenvolvimento, da segurança e do bem-estar. O Estado, nós vemos o Estado como facilitador e indutor. O Estado jamais deverá ser o gestor centralizador desse desenvolvimento. Então, a responsabilidade do Estado, todos nós sabemos, e está na Constituição, se nós formos pegar e interpretar bem o título 1º e o preâmbulo, o título 1º da Constituição, nós vamos ver que é proporcionar desenvolvimento, segurança e bem-estar ao país. A estratégia, já no nível abaixo, é a arte de preparar e aplicar o poder para superar os óbices e alcançar e preservar aqueles objetivos nacionais conforme diretrizes da política nacional ou as nossas diretrizes político-estratégicas. Próximo, Fernando. Então, aquelas 4 áreas temáticas são aquelas em que o governo está organizado, né? A área a gestão estratégica, os setores são os setores de governo propriamente dito, vice-presidência, Casa Civil, Secretaria-Geral, SAI, Gabinete da Presidência, e assim vai, né? A área 2, desenvolvimento, os setores são economia, agricultura, indústria e comércio, turismo, minas e energia, educação, infraestrutura, desenvolvimento regional, ciência, tecnologia e informação. E inovação. Área 3, segurança e relações externas, né? São as relações exteriores, a defesa, a inteligência estratégica e o campo informacional ou o campo da comunicação. E área 4, bem-estar nacional, justiça e segurança pública, meio ambiente, direitos humanos, cidadania e saúde. Alguém pode dizer, não, mas saúde tem que estar no desenvolvimento. Isso não tem problema por enquanto, né? Nós estamos isso tudo aqui é transversal. O campo da inteligência estratégica também entra na parte de ciência, tecnologia, inovação, etc. Então, dentro disso tudo, né, nós vamos estar trabalhando também na elaboração dos objetivos e das diretrizes políticas estratégicas, como já o estamos fazendo nessa consulta que está sendo feita para levantar os cenários mais prováveis, o cenário otimista e o cenário alvo. Nós estamos consultando também a sociedade civil, porque eles estão inseridos transversalmente, em maior ou menor grau, em todos esses setores de governo e de Estado. Próximo. Então, o Projeto de Nação, nós estamos na elaboração de cenários, no momento, né? E já levantamos temas estratégicos, incertezas críticas e as hipóteses para levantar um cenário otimista, um cenário mais provável e, da integração deles, gerar um cenário-alvo. Tivemos como base, durante todo o projeto, vamos ter como base os anseios, a história do país, os valores e as tradições. Com o cenário-alvo levantado, nós teremos os objetivos nacionais. Esses objetivos nacionais vão ser consolidados num simpósio, num primeiro simpósio, né? Mas, para levantar aquelas diretrizes político-estratégicas dentro daquelas áreas, gestão estratégica, desenvolvimento, relações externas, segurança nacional, bem-estar nacional, para levantar essas diretrizes, nós temos que ter
um estudo, né, e vai ser um segundo simpósio, levantar uma matriz SWOT. Então, no primeiro simpósio, nós, com base no cenário-alvo, vamos levantar os objetivos nacionais. Depois desse simpósio, consolidamos, vamos para o segundo simpósio, em que nós vamos levantar ameaças, oportunidades, fatores críticos de êxito para chegar naqueles objetivos nacionais. Volta, Verônica. Aí nós vamos, então, ter condições, depois do segundo simpósio, ter as diretrizes político-estratégicas para se alcançar aqueles objetivos nacionais. Próximo. Então, como é que nós estamos trabalhando? Nós estamos na fase 1, elaboração de cenários prospectivos. Então, até agora, meados de 2021, nós estamos trabalhando em cima, levantamos os temas, as incertezas, das incertezas as hipóteses, e agora temos, então, o caderno de consulta, que é o que nós estamos pedindo como apoio, né, ao senhor, né, para disseminar essa consulta. As pessoas, ao responderem essa consulta, nós teremos condições de tabular e levantar, com base no cenário otimista e no cenário mais provável, nós levantarmos e elaborarmos um cenário-alvo. Levantado esse cenário-alvo, nós já poderemos até ter alguns objetivos, nós vamos partir para o primeiro simpósio, ali em setembro, né, em que nós vamos convidar setores de governo, sociedade civil, meio a sociedade, vamos chamar assim, a academia, e vamos, com base naquele cenário-alvo, ter uma proposta de objetivos nacionais. Terminado o simpósio, ela é consolidada no grupo gestor, está ali abaixo da circunferência, do círculo, da elipse. Então, o grupo gestor consolida aquelas propostas de objetivos nacionais e parte para um segundo simpósio, em que nós vamos, então, com base naqueles objetivos nacionais, fazer a matriz SWOT, né? E aí elaborar as diretrizes político-estratégicas. Consolidamos isso e preparamos a minuta do projeto durante o mês de novembro, e de modo que, em dezembro, podendo atrasar um pouco, digamos assim, se atrasar até fevereiro não tem problema, porque nós estaremos naquela faixa cinzenta, né, da vida nacional. Então, teremos, ao iniciar o ano que vem, nós teremos um projeto pronto, né? Essa é a ideia, a sequência, o mecanismo, a programação que nós temos. Próximo. Então, aqui eu peço que preste atenção no seguinte: o que está em vermelho é o nível político, é o que nós pretendemos fazer, né? E o que vier daqui a pouco, quando eu pedir para o próximo, a Verônica vai projetar. No que estiver em azul, o que estiver em azul é nível estratégico. Nós não pretendemos descer no nível estratégico. Reparem bem, Ministério de Minas e Energia já tem vários objetivos, várias estratégias. Se nós chegarmos lá, muda tudo isso, não vai dar certo. Então, a nossa ideia não é ter a melhor estratégia nacional, a melhor política nacional, é ter uma que seja integrada, consensuada, para ter longa duração, para ficar ali, né? Nós vamos aos ministérios, nós vamos levantar o que é prioritário aí e vamos ver se encaixa nesses estudos que nós vamos fazer com esses simpósios, esses seminários. Então, o que nós vamos propor, o projeto Nação, é isso aí. Então, objetivos nacionais, diretrizes políticas estratégicas dentro daquelas 4 áreas temáticas e algumas diretrizes mais elaboradas, tá certo? Ou mais detalhadas para aquelas estratégias que são de nível Estado. Aí vai passar, quem vai fazer o restante que vem aí é o nível setorial. Próximo. Então, o nível setorial vai levantar os objetivos setoriais, né? Vai levantar as estratégias setoriais e vai considerar dentro daquelas diretrizes e focando nos objetivos que nós vamos apresentar com o projeto de nação. Então, essa é uma ideia geral do que nós pretendemos. Próximo. O que nós temos, para nós chegarmos ao ponto que nós estamos agora, isto é, com o caderno de consultas pronto para ser distribuídos, nós levantamos, porque ninguém vai reinventar a roda. Nós estudamos vários cenários, né? Estudamos cenários do IPEA, cenário do Brasil 2035, Centro de Estudo Estratégico do Exército e a Confederação Nacional de Indústria fizeram também cenário 2035. O IPEA tem lá megas tendências mundiais para 2030. O SAGRE já tinha cenário Brasil 2022 e outros, Petrobras, Eletrobras. Daí nós levantamos os temas estratégicos, né? Eram 102 temas. Claro que nós tivemos que ir consolidando e enxugando. Uma primeira seleção, chegamos a 61 temas,
fizemos uma consulta a especialistas, pedindo para eles indicarem os 20 que eles achavam mais importantes. O tema estratégico é aquele assunto, vamos dizer assim, de interesse estratégico nacional que vai ter mais impacto na vida futura do país no horizonte de 2030, no horizonte de 2035, que é o do nosso cenário. Próximo. E aí nós pedimos a vários especialistas que indicassem os 20 temas que eles achavam que seriam mais impactantes para o futuro do país. E cada um indicou 20, nós então levantamos 35 e chegamos no final, na nossa consulta que nós estamos mandando, com 37 temas. O que nós temos hoje? Os temas geram incerteza. Por exemplo, quanto à segurança cibernética, né? O tema é importante, segurança cibernética. Como é que o país estará com a incerteza? Como o país estará em 2035 com relação à segurança cibernética? E as hipóteses serão, ou são, vai estar muito bem, para ser bem resumidamente, vai estar muito bem, vai estar mal, vai estar igual ou vai estar mais ou menos melhor. Estou simplificando, né? E aí a pessoa vai opinar ali, vai dizer qual cenário que ele considera dentro daquela situação da segurança cibernética em 2035. O otimista, é esse aqui. E vai dizer também qual que ele acha o mais provável, é esse aqui. Nós vamos ter de todos os temas essa situação e de todos os temas, então, nós vamos trazer para um cenário-alvo. Se o cenário mais provável for muito pessimista, vamos chamar assim, nós vamos propor, isso vai gerar objetivos e diretrizes para trazê-lo o mais próximo possível do cenário otimista. Se ele já for igual ao otimista, é para manter aquilo ali, já está praticamente definido. Então, a ideia geral desse trabalho, o resultado, o produto desse trabalho, é que a gente possa elaborar o cenário-alvo, que é aquele o cenário que vai procurar chegar ao máximo possível ao cenário otimista, sem ser utópico. Próximo. Então, até julho de 2021, nós trabalhamos nos temas e na incerteza, a partir de... Já começamos em junho, já começamos a distribuir a consulta, fomos a todos os ministérios, fomos a todos os comandos militares de área, estivemos com a CNI, já estamos com a CNI, com a Fiesp e com outras confederações. Também com o meio acadêmico, nós estamos em ligação com eles, estão distribuindo essa consulta. Próximo. Fatores de êxito do nosso projeto. Ele é apartidário, ele não tem radicalismo ideológico. Aliás, seria até, digamos assim, vai ter eleição em 2022, um excelente programa de governo. Agora, não vai servir para nenhum partido radical e ideológico tópico. E não é oficial, embora nós estejamos tendo o apoio, nós fomos ao vice-presidente da República e foi ele que abriu todos os ministérios para nós. Então, no entanto, ele não é oficial. Não está para fazer a política que o governo quer, né? E, portanto, ele não vai vir de cima. Tem uma ampla participação, os senhores estão participando, em todo o Brasil está havendo essa participação, e valorizar a opinião de especialista. Porque, na resposta à consulta, a pessoa vai ter, naquele tema, segurança cibernética, ele vai ler ali o que é segurança cibernética, porque tem gente que não conhece bem, mas tem cultura geral. O que é segurança cibernética? Qual a importância dela para o Brasil? Quais os riscos que nós estamos correndo? Que dificuldades que nós temos para ficar bem nisso aqui? Aí ele vai dizer, se ele considera isso na consulta, ele vai responder, isso é importante para o Brasil, não é importante, é pouco importante, é muito importante. Qual é o seu conhecimento sobre o tema? Ele vai dizer, eu conheço pouco, não conheço nada, eu conheço médio, eu conheço muito, ou eu conheço ou eu conheço muito. Então, com isso, a gente tem condições de levantar o que quem conhece aquele assunto opina sobre mais provável e otimista, e aquele pessoal que diz isso aí não tem importância nenhuma. Então, pode ter um grupo que acha que não tem importância, por exemplo, a integração da Amazônia, porque é um dos temas que nós temos lá. Integração da Amazônia. Pode ter gente que não acha importante. Então, isso é, para nós, um fator para considerar, né, diretrizes políticas estratégicas na área de comunicação. Então, é por isso que a gente faz a consulta ampla, porque interessa também a opinião de quem não entende do assunto, ou de quem não acha aquele assunto importante, que é para poder trabalhar esse pessoal, porque hoje em dia aquele campo informacional que eu coloco ali, o controle da narrativa, ou pelo menos a presença forte na narrativa de determinado assunto é muito importante. Nós estamos vendo agora a questão da nossa crise até internacional com relação à Amazônia. Por quê? Porque nós estamos perdendo, ou estamos tentando retomar, pelo menos, a força na narrativa que nós perdemos. Próximo. Então, para concluir,
uma ideia que nós temos, isso aí seria uma síntese do que seria o Brasil que a gente quer no futuro. Se os senhores lerem, eu vou até deixar que os senhores leiam, vou dar um tempinho, e vejam se alguém discorda disso aqui. O que nós pretendemos com o projeto de nação é estender isso aí, né, de forma a abranger os campos que sejam necessários para que a gente chegue a esse Brasil sonhado. Por favor, eu vou ler, eu não vou ler alto, eu vou ler sem ler alto para que os senhores tenham uma melhor visão do que a gente pretende. Ok? Então, está concluído, professor Belisário. Concluído, agora estamos à disposição para perguntas. Excelente, General Rocha Paiva, excelente. Dentro do tempo, menos de 30 minutos, excelente. Muito bom. Bem, já havia um dos participantes já havia pedido para fazer uma pergunta, um comentário, que é o doutor Luiz Rogério Farinelli. Então, eu vou passar inicialmente a palavra para o doutor Luiz Rogério Farinelli, que é sócio do escritório DDIL, e todos os que quiserem fazer perguntas, por favor, se manifestem, mandem pelo chat. Olha, quero fazer uma pergunta, é que a gente vai colocando uma ordem aqui, tá bom? Na lista de manifestação. Professora Verônica, eu peço para a senhora, por favor, tirar da tela a apresentação. E muito obrigado. Fica mais fácil, se a senhora puder. Opa, está aparecendo ainda está aparecendo sua tela. Ah, sim, mas não tem... Não, a senhora tem não, que... Eu vou sair do WhatsApp, só um pouquinho. Ok. Pronto, excelente, pronto, ótimo. Então, eu passo agora a palavra para o doutor Farinelli. Doutor Farinelli, por favor, considerações e perguntas. Bom, em primeiro lugar, parabéns, General Rocha Paiva, pela iniciativa e pela explanação. Eu acho que esse tipo de projeto é tudo que o Brasil precisa para, daqui em 2035, chegar como uma nação pujante, uma nação forte, uma nação como todos sempre sonharam, né? A gente sempre ouve falar, eu milito, e aí eu vou falar especificamente da área da qual eu milito, que é na área jurídico-tributária, e eu sempre ouço falar de investidores, empresários, que o Brasil é o país do futuro. Só que eu ouço isso há 35 anos, e há 35 anos a gente trabalha com dificuldades, trabalha com burocracia, com uma série de coisas que atrapalham o desenvolvimento do país, que atrapalham ser um país mais igualitário, ser um país que, do ponto de vista de distribuição de renda, de arrecadação e de tributação, seja de fato um país igualitário, né? Então, falando especificamente da área que me interessa e que eu milito, né, tem dois pontos que eu gostaria de entender se eles estão conjugados dentro desse projeto. Que o primeiro é a questão de segurança jurídica, que no Brasil é um ponto extremamente importante para os empresários, para os investidores estrangeiros. A gente sempre brinca aqui do lado tributário, aqui no Brasil, o passado é incerto, porque você muitas vezes tem situações em que você vem com decisões nos tribunais inferiores, chega até uma instância superior, que é o STJ, vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo, tudo aquilo que foi falado nos tribunais anteriores não vale para mais nada. Ou então o governo, e não estou dizendo este governo, desde os governos dos meus 35 anos de profissão, eles vêm com situações que vem uma determinada legislação, no meio do caminho muda e cobra todo o passado e gera um contencioso gigantesco, que a gente tem hoje trilhões e trilhões de reais em discussão. Então, eu queria entender se a questão de segurança jurídica ela está contemplada dentro desse projeto de vocês, e como que a gente trabalharia com isso para de fato, destravar o desenvolvimento do país. Obrigado. Obrigado, doutor Farinelli. O projeto de nação ele é muito amplo. Nós, quando, por exemplo, pegam o cenário
Exército e CNI. Ficou muito em cima de defesa, segurança e desenvolvimento na área de defesa, de ciência e tecnologia. O projeto nacional ele é amplo, ele pega todas as áreas. Então, essa parte de justiça e segurança, ela está naquela área de bem-estar nacional, bem-estar social, bem-estar nacional. O que acontece? Muitas vezes, num determinado tópico, a gente não pode descer no detalhe. A segurança jurídica vai ser importante, a segurança jurídica. Isso vai entrar quando nós tivermos o cenário-alvo para atingir aquela situação de excelência na área de segurança, de justiça, né? No país, aí vai ter que entrar aquilo que for importante como, para essa parte de justiça, né, e de segurança, a segurança jurídica como uma diretriz. Então, ela pode não ser um objetivo nacional, porque senão nós teríamos... Não adianta a gente ter 200 objetivos nacionais, nós temos que ter um número muito restrito de objetivos nacionais. No entanto, as diretrizes político-estratégicas que vão gerar estratégia nesse sentido que o senhor está falando, isso vai ter que surgir quando nós levantarmos no segundo simpósio, né, a matriz SWOT. Então, é um ponto fraco no Brasil a segurança jurídica, então isso tem que se transformar numa diretriz político-estratégica, entendeu? Então, por isso a necessidade, nesse simpósio, da participação ampla desses setores que tratam da parte de justiça no país. Obrigado. Doutor Farinelli, o senhor está satisfeito com a resposta ou quer fazer mais algum comentário? Não, eu estou satisfeito. Só um comentário importante, até a título de conhecimento. O Peru, há uns anos atrás, para atrair investimentos, ele colocou um dispositivo na Constituição que o governo peruano deveria cumprir os contratos. Para isso, ele atraiu uma enorme quantidade de investimentos que fez com que o desenvolvimento de infraestrutura aumentasse demasiadamente no país. Por quê? Porque sentiam os governos anteriores que existia uma insegurança jurídica muito grande no cumprimento dos contratos por parte dos governos. Então, isso foi colocado como uma norma constitucional para que isso fosse capaz de atrair investidores. Então, nós não precisamos chegar no nível, né, neste nível de disposição, mas eu acho que tem uma disposição importante para a gente trabalhar em termos de política no país. Mas muito obrigado, general. Muito obrigado, doutor Farinelli. O senhor quer fazer mais algum comentário sobre isso, general Rocha Paiva? A professora Verônica vai fazer, mas ela está em mudo. Está em mudo, Verônica. Verônica, está em mudo. Acrescentar um detalhe interessante sobre esse tema, que foi para o doutor que falou agora, um dos temas mais debatidos e mais solicitados durante todo o Fórum de Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro, como uma questão que impacta e que trava investimentos, travando investimentos, trava desenvolvimento. Então, certamente, nas diretrizes do projeto de nação não poderá estar fora. Obrigado. Bem, eu passo a palavra agora para o nosso amigo Inácio Guedes, que gostaria de fazer uma pergunta ao general. Inácio, com você, por favor. Boa noite, general. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Um comentário é que o Conselho Federal de Administração, o presidente, no final de 2020, também fez uma proposta e foi encaminhada ao Congresso Nacional, ao presidente da República, sobre um projeto de nação que vai ao encontro de tudo isso que o general apresentou. É algo complementar a essa proposta. Eu penso que os dois podem conversar muito bem. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer ao general e toda a sua equipe é que há versando sobre tecnologia e meio ambiente. E aí o Max Cohen também está conosco, deve dominar bem essa área. Um problema do setor público e também do setor privado, que é tido como um problema, mas poderia ser solução, que é justamente os resíduos. Há muito se fala em logística reversa, ou seja, retrabalhar aquilo que se tornou resíduo. O Brasil chegou até a lançar uma política pública disso, mas sem muita efetividade. Eu estou falando de meio ambiente. E aí, trazendo isso para a tecnologia, nós não temos ainda um cenário definido para as startups, não temos ainda um marco importante e bem entendido pelos inventores, marcas e patentes. Em pleno século XXI, nós temos dificuldades enormes para estabelecer
marcas e patentes. E ainda nessa mesma esteira, alguns dos principais negócios de inovação, como as startups, na prática, são pequenas empresas em fase inicial. Como é que esse trabalho que o senhor está concebendo contempla esses dois segmentos? O meio ambiente, com a logística reversa e todos os seus aspectos, e esses novos negócios de novas tecnologias. Bom, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o projeto de nação, ele não dá soluções, porque essas estratégias vão ser setoriais, vem lá de baixo. Ele, no entanto, tem um tema, né, um dos temas estratégicos é exatamente a parte de ciência e tecnologia, onde fala em autonomia, né? Então, essa parte de ciência e tecnologia, o país precisa desenvolver maior autonomia. Isso aí se diz, né? Agora, o detalhe, por exemplo, de trabalho com resíduos, de desenvolver tal tecnologia disruptiva ou essa outra, isso não dá para fazer num projeto de nação, porque senão ele ficaria uma coisa imensa. O normal de um projeto, né, de um cenário, né, na elaboração de um cenário, é ter no máximo 30 temas. O nosso tem 37, olha que chegou a 102. Com 102 temas, certamente teria, né, muita coisa, muito detalhe, né, em cada um desses campos que nós temos aí. Mas a ideia nossa, no Projeto de Nação, não é descer no detalhe. Então, essa parte de resíduos e tudo, isso daí já é área setorial, nós não pretendemos descer, porque se nós chegarmos, por exemplo, no Ministério da Economia, né, e queremos contestar alguma ideia que está em vigor em termos de prioridade de política econômica, nós vamos acabar tendo um problema sério de reação contra o nosso projeto. Então, nós não pretendemos descer no detalhe da estratégia, e sim das diretrizes. Entendi. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, nós ainda temos tempo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Belisário, eu posso falar, Belisário? Sérgio? Por favor, Sérgio. Deixa eu apresentar. O Sérgio Band, general Rocha Paiva. Sérgio Band é empresário aqui do Amazonas. Ele atua na área de alimentos, né? Ele é o concessionário, não, como se diz isso? Enfim, ele é o... franqueado. É o franqueado da McDonald's aqui na Amazônia. Sérgio, por favor, à vontade. Boa noite, general. Obrigado aí pelo seu tempo e suas explicações. Eu sempre fui empresário, né, e sempre defensor portanto, de empresas, né? Me assustou muito o que aconteceu nos Estados Unidos nas eleições passadas, quando eu vi que empresas de comunicação digital elas ficaram tão gigantes, talvez maiores e mais poderosas até de que a maior parte dos países que existem hoje, e elas, de uma certa forma, pelo menos ao meu ver, impactaram de uma maneira decisiva no processo político. Então, de uma certa maneira, a gente está deixando que empresas, né, pudessem mostrar qual é a direção que o país vai seguir a seu bel prazer, né? Então, se eles têm interesses pessoais ou visão de mundo pessoal e juntam 5 dessas trilionárias empresas americanas, elas impactaram os Estados Unidos. Portanto, não há por que não impactar o Brasil, né? A gente tem um poder financeiro inferior, né? E lá não foi possível enfrentá-las, né? Nesse seu projeto, o senhor pensa em trabalhar um pouco essa parte de monopólio digital, informação, ou seja, um exemplo clássico lá, né? 2 das empresas enormes lá tiraram a possibilidade do presidente que ainda era presidente, de poder se expressar. Ou seja, ele deixava grupos terroristas e associações do Irã, né, que todos sabemos que não são tão do bem, tem um canal nesses veículos, mas o presidente em exercício dos Estados Unidos foi banido no dia de janeiro, quando seria presidente até o... Bom, encurtando, o senhor vê necessidade de se colocar alguma salvaguarda nesse sentido para que a gente não seja impactado ou amassado por esses gigantes? Sim, nós temos o último tema, o tema 37, e isso que o senhor está falando impacta diretamente no futuro da democracia, porque a comunicação... Perfeitamente, exatamente.
né? Então, o último tema que nós colocamos ali é o futuro da democracia. E nos comentários que nós fazemos ali, nós citamos exemplo da Europa e até dos Estados Unidos, né? Então, e temos também, entre os nossos temas, os de inteligência estratégica. Então, isso é um trabalho a ser levantado pela inteligência estratégica, o que está por trás disso tudo, e no estudo que nós vamos fazer do futuro da democracia é traçar objetivos e diretrizes de modo a que isso seja, digamos assim, acompanhado ou resolvido esse problema. Então, nós temos temas que se interconectam, né? Futuro da democracia é a questão do sistema político do país. Nós vamos ter que estar tratando do sistema político do país. Um outro tema fala em termos de coesão nacional, né? O que está acontecendo no país que está havendo uma cisão da coesão nacional. E isso tudo que o senhor falou é o quê? Ponto fraco, vulnerabilidade, que vai gerar diretrizes políticas estratégicas para resolver esse problema. Então, o que o senhor apresentou foi vulnerabilidade, que serão levantadas quando nós estudarmos o mais provável, o cenário mais provável, o cenário otimista, dentro do futuro da democracia, dentro da área de inteligência, dentro da área de coesão nacional. Porque tudo isso é transversal. Então, a gente pode não ter agora tratado especificamente do poder das mídias, né? Das diversas mídias no processo político, e até desvirtuando o processo político. Mas isso vai ser levantado quando a gente tiver um objetivo de fortalecer a coesão nacional, de fortalecer a democracia, isso vai ser levantado como ponto fraco ou vulnerabilidade. E daí gera uma diretriz político-estratégica. Obrigado, general. Aqui também. Mais alguém tem alguma pergunta? Professor Felizardo, nós pegamos agora, estamos estudando, estamos colocando o estudo daquela... foi uma política nacional de desenvolvimento que foi lançada em 2020, no início do governo, foi até oriunda do Ministério do Planejamento. E ali tem muitos desafios e orientações. Então, economia, general. Hã? General, economia. Ministério da Economia. Economia, desculpa. Economia. Então, que já foi planejamento, agora é economia. Então, ali tem desafios e orientações. O nível desafio é o que está, digamos, no momento, nos interessando mais. O nível orientações, no momento em que você tem uma diretriz política estratégica e um objetivo, as orientações vão ter que ser alinhadas a essas diretrizes. Então, se os senhores pegarem esse documento, vão ver que tem, digamos, ali umas 30 desafios, mas orientações tem para lá de 200, 300. A gente não pode descer nesse detalhe agora, senão fica um monstro, né? E não pode ser isso. Esse projeto nacional, a política nacional... A política nacional tem que ser enxuta, né? E tem que dar liberdade para os órgãos setoriais, né, verem, porque eles estão tratando diretamente do problema, mas eles têm que estar alinhados aos objetivos que vão vir na política nacional e as diretrizes políticas estratégicas. Inclusive porque o nosso primeiro tema, logo, a gestão estratégica de governo, fala no centro de governo, que é a condição do país entrar no OCDE. Esse centro de governo, com a força que ele vai ter, ele terá condições de fazer com que os órgãos setoriais, os ministérios, eles, ao elaborarem suas estratégias, eles se alinhem com os objetivos que vão vir na política nacional e as diretrizes políticas estratégicas. Daí porque, para que isso seja aceito no andar de baixo, vamos chamar assim, aceito no andar de baixo, nós vamos lá e pretendemos, naquilo que for possível, naquilo que for integrado com o que nós fazemos e consensuado, nós vamos trazer para a nossa política nacional. Porque se nós quisermos chegar no Ministério da Infraestrutura e dizer, olha, essa estratégia de você tem que ser outra, não vai para frente. É assim que os outros programas estratégicos, Brasil 2022, Brasil em 3 tempos, deram com os burros na água porque foram querer levar coisas, né, que não estavam dentro das prioridades do andar de baixo. O que a gente tem que fazer é ter uma visão muito macro aqui de cima, de modo a que facilite a integração dessas estratégias que estão em execução, alinha essas estratégias com as nossas diretrizes políticas estratégicas, porque a gente tem a política. O importante, torno a falar,
não é nós temos a melhor política nacional agora e ela não vigorar. É ter uma política nacional que seja aceita, que seja consensuada e que fique ali. E que vai evoluir ao longo do tempo, porque é assim que é, né? A vida é assim. Tá bem. General, muito obrigado. Nós temos duas perguntas do Dr. Rafael Siqueira, que está em Portugal, nos acompanhando, e o Hudson. Mas eu vou passar primeiro ao Dr. Rafael Siqueira. Dr. Rafael Siqueira, por favor. Muito obrigado. Eu gostaria de que nós tivéssemos alguma informação um pouco maior sobre a integração da Amazônia, porque, na realidade, nós vivemos... Eu sou amazonense. Nós vivemos em cima de uma paraense, e paraense também, né? Paraense também, porque me mudei para Belém, e, nesse caso, também hoje português. A pergunta seria o nível de integração da Amazônia, porque não gostaria que ficasse apenas nesse nível de a Amazônia é Brasil, nós vamos tomar conta e tudo isso. Mas e o homem amazônida, que vive em cima de um terreno riquíssimo e que não pode explorá-lo? Então, até que nível iria essa integração da Amazônia, general? Isso daí a gente não pode dizer agora. Nós temos um tema que gerou uma incerteza crítica, que é a situação da integração da Amazônia. Então, ali tem várias hipóteses. E na contextualização, a gente apresenta o que é integração, qual a importância da integração da Amazônia, quais as dificuldades que existem para integrar a Amazônia, qual a situação atual dessa integração, né? E, a partir daí, a gente levanta, até 2035, a região amazônica estará integrada às outras regiões do país e ao núcleo de poder, estará... Aí nós vamos, nas hipóteses, dizer se essa integração vai ser uma integração, vamos chamar assim, de nível excelente, uma integração boa, uma integração regular ou igual, ou até que tenha piorado. Aí a gente vai ver o que as pessoas respondem. As pessoas vão responder e nós vamos tabular e vamos chegar a um cenário mais provável. O mais provável é que a integração esteja na situação atual. E o otimista é que ela esteja bem integrada, né? Tanto ao núcleo de poder quanto às outras regiões do país. Então, o que vai ser o cenário-alvo? O cenário-alvo vai ser um cenário que vai procurar levar essa situação que está igual, na hipótese que as pessoas tenham considerado que o mais provável é que fique na situação que está. Então, nós queremos chegar mais próximo do cenário-alvo. O que objetivos nós deveremos ter para que haja essa integração e que diretrizes nós devemos ter para que ela se concretize, né? Realmente, para nós, a nossa ideia é que nós temos que... por isso que eu falo desenvolvimento responsável, é aquele que leva em conta o futuro, né, no questão do futuro do meio ambiente com o do ser humano, que não pode estar mal integrada essa situação. Então, a integração da Amazônia que a gente fala ali é a integração da região com as outras regiões do país e o centro de poder, o núcleo de poder. Isso daí implica, os estudos são, o que deve ser na Amazônia? Núcleos de desenvolvimento, né? Núcleos esses vocacionados de acordo com a região que se encontram, qual a população que deve estar naquele núcleo, como é que ele vai se integrar com outras regiões do país ou com o núcleo de poder, que infraestrutura viária nós devemos ter, né, para essa integração. Aí isso tudo é questão de levantar objetivos e diretrizes, virar como fruto daquele cenário-alvo. Nós não estamos no projeto, no momento da elaboração de cenários, apresentando políticas, estratégias nem objetivos. Nós estamos querendo saber como é que nós estaremos, na opinião daqueles que conhecem o assunto, que veem qual a situação atual, quais as dificuldades que nós temos, eles vão dizer, olha, eu acho que vai estar assim. Então, se esse assim for muito ruim, no cenário-alvo, nós teremos que trazê-lo para a situação de mais otimismo. Aí é que nós vamos gerar os objetivos nacionais e as diretrizes político-estratégicas. A gente não pode dizer agora sem ter o cenário elaborado. Muito obrigado. A solução General. Não vai agora. E não somos nós que vamos dar a solução. A solução vai vir do simpósio. General, muito obrigado. Na realidade,
Desculpa, Belisário. Na realidade, eu realmente gostaria de que fosse essa integração em primeira análise, não em última análise, seguindo as diretrizes da Panamazônia, defendida pela Panamazônia, de uma integração total, mas de uma permissão de exploração das riquezas amazônicas, que não podem ficar restritas ou balizadas pelas ONGs que lá dentro estão e que ficam usufruindo de vantagens e de favores e de riquezas, sem que o Brasil, na realidade, e o Amazônida, sobretudo, usufruam disso. Então, eu creio e realmente tenho esperança de que essa integração e essa consulta se realize através da Panamazônia, que tem no Belisário o nosso principal dirigente e conduz com grande firmeza isso tudo. De todo modo, essa programação que o general está fazendo, esse estudo que está sendo realizado, é muito importante, porque não pode olhar um pedaço do Brasil ou um setor apenas, tem que ser um estudo geral, porque, embora não seja político, mas nós gostaríamos, pelo que está sendo visto, isso até dezembro, outubro ou dezembro estaria pronto, de 21, e nós gostaríamos que isso realmente servisse de subsídio para o segundo governo do nosso presidente Bolsonaro. Obrigado pela participação. Muito obrigado, doutor Rafael. General, por favor. Muito obrigado, doutor Rafael. Ele não é partidário, mas é político, até porque trata de política, mas não é partidário. Outra coisa, isso que o senhor falou sobre ONG, eu vou mandar para o senhor alguns inscritos meus, né? E o senhor devia estar numa palestra que eu fiz ontem, em que eu falei sobre o problema das ONGs no Brasil. Eu não sou assim. O general Rocha Paiva admira muito o Putin. Né? O Putin estadista é uma coisa, o Putin ser humano é outra. Então, o Putin ser humano, eu não queria ser inimigo dele, porque os inimigos deles normalmente têm um problema qualquer, morrem envenenados. Agora, ele fez uma coisa na Rússia que eu acho que tinha que ser feita aqui. ONG ligada a país estrangeiro recebe recurso externo não participa de nenhum fórum decisório no Brasil. Fora de todos os fóruns decisórios no Brasil. General, nós já estamos no finalzinho do nosso tempo, limite mesmo. Então, eu vou passar agora para a última pergunta, que é a do Hudson, que estava pedindo para fazer uma pergunta. Hudson, a palavra está com você, por favor. Hudson, você nos ouve, Hudson? Alô, estão me ouvindo? Sim, pode. Ligue a câmera também, por favor, se possível. Olha, agora. Então, antes de mais nada, é um prazer poder estar participando aqui, né? Recebemos o convite através da Apex Brasil, né? Na reunião que nós tivemos, e muito feliz por estar participando desse evento. E dizer o seguinte, por exemplo, eu estou aqui participando, e em alguns momentos eu estava com a conexão ruim e eu não acompanhei todo o evento. Mas a minha pergunta é, por exemplo, a gente atua na área de biodiversidade, né? Nós somos uma empresa, a Gota Amazônica, que eu estou vestindo a camisa aqui, e a gente explora e fornece para as grandes indústrias produtos da Amazônia, como os óleos de manteigas vegetais, né? Que são óleo de copaíba, óleo de andiroba, óleo de buriti, óleo de castanha, manteiga de murumuru, cupuaçu, tucumã e ucuúba. Eu queria saber se existe algum projeto para fomentar, para ajudar que essa pequena indústria, como no caso nós somos, ela consiga se tornar uma grande indústria do futuro, porque a gente sabe que hoje a grande indústria do cosmético do mundo ela está mudando a matriz de produtos artificiais para produtos naturais. Então, essa demanda ela é crescente.
tá? Crescente cada vez maior. E, por exemplo, a gente que está atuando na área, fica sempre uma pergunta: será que vai acontecer com essa indústria de produtos naturais o mesmo que aconteceu com a borracha décadas atrás, em que a gente, portanto, viver só do extrativismo e buscar na floresta e não plantar, e vem, de repente, uma empresa da Ásia e leva esse nosso produto e planta, e depois vai ser o grande fornecedor mundial? Eu não sei se eu estou sendo claro na minha questão, né? Mas é proteger esse produto que só tem aqui e que é matéria-prima para essa grande indústria do mundo, entendeu? Eu penso assim, nós, atuando nessa área, nós já estamos fazendo, né, plantando, dando a nossa pequena contribuição, a nossa gota de contribuição para promover essa indústria, né? Nós hoje temos uma unidade de produção que está em crescimento, né, para a produção, não apenas, nós não somos apenas aquele que vai lá no Ribeirinho e compra e revende, mas nós também estamos montando a nossa unidade de produção. E o meu sonho é, por exemplo, dentro desse projeto de nação, projeto de desenvolvimento, meu sonho é ver aqui na Amazônia grandes indústrias implantadas, não só no sul do país, mas aqui dentro da Amazônia, o que é muito carente, nós não temos. Eu não consigo... Hudson, conclua seu comentário, por favor. Então, para concluir, gostaria que nós tivéssemos projeto para que a gente pudesse ter cada vez mais subsídios para fomentar essa indústria, que é a indústria do futuro, a biotecnologia. Porque a gente sabe que a Zona Franca está dando seus últimos suspiros, né? Então, o que vai ficar no lugar da Zona Franca? Eu penso que seja os produtos da biotecnologia, os nossos insumos. Esse é o nosso ouro, o grande ouro que nós temos aqui. Obrigado, Hudson. A bioeconomia é um dos pontos que está sendo contemplado na consulta. Você pode ver lá, você vai ver a bioeconomia, a importância da bioeconomia e que situação nós vamos estar, se não me engano, né, Verônica, é bioeconomia mesmo, né? Em bioeconomia, qual a situação que nós vamos estar? Então, se nós vamos estar adiantados no top do mundo, ou vamos estar na situação boa, ou vamos estar na situação regular, ou pioramos, ou ficamos na situação que estamos. Então, isso que o senhor falou aí, do perigo da gente acabar perdendo, né, o princípio ativo para outros países, isso é algo que deve ser levado naquele simpósio, né? Nós vamos ter o simpósio dos Objetivos Nacionais e o simpósio da Matriz SWOT, onde nós vamos ter ameaças, oportunidades, ponto fraco, ponto forte, vulnerabilidade, fatores críticos de êxito. Então, esse aspecto, é lógico, isso aí vai ser levantado ali e dali sairão diretrizes políticas estratégicas para atacar esse problema. Então, essa sua preocupação ela está perfeitamente contemplada ali. O Instituto Sagres tem um dos seus componentes que é um especialista no agronegócio. A Verônica pode falar melhor que eu. Dado o tempo, eu sei que o tempo está acabando, mas eu diria para o Hudson, tá? Só para a gente não esticar agora, Hudson, quiser explorar mais, conversar mais sobre essa questão do guarda-chuva bioeconomia e os eixos, os possíveis projetos de biotecnologias, procure o Instituto Sagres. Pode olhar lá no site, tá? institutosagres.org.br, e procura pela gente. Tá bom? Se você quiser, a gente até deixa o contato aqui, sem problema, e coloco vocês em contato com a nossa diretoria do agronegócio. Na próxima semana, a gente vai ter um evento com instituições de financiamento interessadas no grande tema Amazônia e semiárido brasileiro. O que deve ser preservado e explorado na Amazônia, com foco mais forte em bioeconomia, biotecnologia, e na Amazônia, no semiárido, tornar aquela população suficiente em água, energia e internet, né, banda larga, tecnologias de comunicação e tal. Mas você pode procurar pelo Instituto Sagres, que a gente faz aí um encontro para gerar pelo menos uma discussão que gere uma consciência crítica e dali se leve a um projeto estratégico para a Amazônia que valha, né, que atenda esses anseios do Amazônida. Amazônida empresários, estamos falando agora. Muito obrigado, Verônica. Bem, general,
Para encerrar, eu gostaria, então, de passar a palavra para os seus comentários finais, mas que nesses comentários finais o senhor também salientasse o papel da Amazônia num projeto de Brasil. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez. Tá. Então, como nós vimos, o nosso projeto de nação, o nome projeto, na realidade, é um nome mais conhecido, né? É mais fácil de você comunicar, mas é uma política nacional, né? Ela é o guarda-chuva lá de cima, não pretende descer até o nível mais baixo, porque senão deixa de ser política e passa a ser estratégia às vezes até setorial, né? Então, a ideia ela é ideia geral e vai gerar, né, mais adiante, aí sim, as diretrizes políticas estratégicas e os objetivos nacionais, é aí que vai começar a apresentar soluções. No momento, nós estamos querendo saber qual a situação, como está o país e como se presume que o país possa estar em 2035, para, a partir daí, então, levantar os objetivos e a diretriz, e aí sim, apresentando soluções. E a presença dos senhores, né, vai ser importantíssima exatamente para defender essas bandeiras e apresentar a importância dessas bandeiras. Para mim, o Brasil, ele, digamos assim, nesses 500 anos, está faltando alguma coisa nele. O que está faltando no Brasil? Está faltando a integração da Amazônia. E quando a gente fala em integração, a gente fala em povoamento seletivo da Amazônia, porque não precisa botar um homem a cada metro quadrado, um povoamento seletivo, um desenvolvimento responsável, já nem falo sustentável, que é para não me confundir com ONG. Então, o desenvolvimento responsável é aquele que considera o meio ambiente, o futuro, né, das condições climáticas, que aquele ambiente ecológico deva ser o máximo possível preservado, mas com o desenvolvimento do ser humano que está ali. Então, desenvolvimento sustentável, ou melhor, responsável, e que atenda tanto a parte do meio ambiente como a parte do ser humano. Uma região que o Estado exerça o controle da região, particularmente da faixa de fronteira, e que esteja em condições de defendê-la. Então, é povoar seletivamente, desenvolver responsavelmente, integrá-la efetivamente com o restante do país, e para integrar, no momento em que você tiver desenvolvido, você, queira ou não, vai ter que integrar, já é o que está acontecendo, e o controle, o Estado consiga exercer o controle dessa região e a sua defesa. Então, a Amazônia, para nós, não é problema. A Amazônia é solução. E se nós não encontrarmos a solução para o Brasil, colocando a Amazônia no top de linha, nós vamos ficar o resto do tempo, digamos assim, buscando o futuro do país, e o Brasil nunca será efetivamente o país do futuro. Então, para ser o país do futuro, precisa de um desenvolvimento o máximo possível equilibrado, né, entre as regiões. E quando a Amazônia for explorada em todas as suas potencialidades, eu duvido que ela seja a região que tenha uma menor contribuição para o PIB, como não sei se é efetivamente hoje, mas talvez o seja. Exatamente. Eu penso como o senhor também. A Amazônia é a solução não só para o Brasil, mas para todo o continente sul-americano. Bem, general, mais uma vez, muitíssimo grato ao senhor, muitíssimo grato à professora Verônica, muitíssimo grato a todos que estiveram aqui conosco, ao Hudson, Joy Colares, Inácio Guedes, Dr. Rafael Siqueira, Tiago Freire, Johnny Azevedo, Manuel Martins, Sérgio Bandi, João Oliva, Túlio, Dr. Sebastião, Dr. Farinelli, Dr. Reinaldo, Leandro, professora Isacef, Davi Israel, Renato Bonadman, Fernanda Lima. Então, muito obrigado a todos. Isto está gravado e eu vou passar depois o link para vocês, tá bem? Muito obrigado a todos. Um abraço, boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Belisário. Boa noite, Sérgio. Obrigada, boa noite a todos. Meu presidente, Sebastião, um abraço. Boa noite. Túlio. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Selva. General, tem mais um da turma aí. Um abraço. Tem mais um da turma de 77, general. Túlio estava conosco aí. Selva. Um abraço a todos. Abraço, doutor Sebastião. Parabéns por essa reunião. Obrigado, doutor Rafael. Um abraço. Aí já é de madrugada, né, doutor Rafael? Já é de madrugada aqui. Tá bom, um abraço. Isso é patriota. Bem, vou te fechar então para todos. Até logo, boa noite.